Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma nacionalidade muito duvidosa. Quando me perguntam de onde você é, eu falo, a melhor definição é assim, Antônio Cândido é um intelectual paulista que é mineiro nascido no Rio de Janeiro. Porque eu nasci no Rio. Fui com 8 meses para Minas. Me considero mineiro, mas me fiz aqui em São Paulo. Para dizer muito sinceramente, a minha verdadeira pátria é a casa de Poços de Caldas. É lá que eu me sinto eu. Lá eu sou eu. Até 20 anos atrás eu frequentava Poços de Caldas quase toda semana. Ia lá para casa, não tinha até poucos conhecidos lá, mas estava lá. Tinha biblioteca, tudo lá. Mas nós vendemos a casa em 1989. Aí voltei lá só esporadicamente. A biblioteca que estava em Poços, nós doamos para o Unicamp. Aquela prateleira ali é de Poços, é de lembrança. É livro do meu pai. Aqueles bonitos ali. Mas eu ia para Poços, eu fazia o seguinte, saía da faculdade que era na Maria Antônia, eu ia a pé até a rodoviária, pegava o ônibus. Chegava em Poços de Caldas 10h30, 11 horas da noite. Chegava lá sábado, domingo e vinha segunda cedo. Isso, às vezes toda semana. Ficava sempre lá. Quando eu vim estudar em São Paulo, em 1936, a Semana de Arte Moderna tinha ocorrido fazia 14 anos. Então havia ainda aquela... Hoje em dia está na moda desqualificar a Semana de Arte Moderna. São modas. Como houve um tempo que era moda desqualificar o movimento revolucionário de 1930. Eu acho que a Semana de Arte Moderna não foi apenas uma semana de arte. A Semana Moderna foi um momento em que a mentalidade brasileira começou a mudar. Foi um momento em que isso explodiu. Inclusive, porque foi a primeira semana em que os descendentes de outras etnias começaram a dar palpite. E o livro típico da Semana de Arte Moderna, coroamento da Semana de Arte Moderna, que é Macunaíma, a gente precisa não esquecer que Macunaíma é um índio que nasceu lá, mas é negro. E depois fica branco. É a história do Brasil. A Semana de Arte Moderna foi a precursora que começou a incluir esse Brasil novo na literatura e na arte. Você vê, a Tarsila tem quadros dela que são ostensivos, faz o preto com o beiço, que cai até aqui. Quer dizer, eu exagero para mostrar, é beiço mesmo. Temos beiço. Na alma temos beiço. Nós fundamos aqui em 1945, nós fundamos um pequeno grupo idealista, dirigido pelo grande cineasta, o Paulo Emílio Salles Gomes, teve a ideia, chamada União Democrática Socialista. Então, o Paulo Emílio Salles Gomes fez para esse grupo um manifesto admirável, que até hoje eu leio e aprendo. Foi ele que me politizou, o Paulo Emílio. Há um pequeno trecho que sempre ficou furando a minha cabeça e eu, através desse pequeno trecho, eu entendi o verdadeiro caminho da história do Brasil, que está ligado à Semana de Arte Moderna, à Revolução de 30, tudo. Na longa história da pseudo-democracia brasileira, os fazendeiros, banqueiros, industriais já falaram muito. A classe média e o trabalhador urbano já disse algumas palavras. O trabalhador do campo é a grande voz muda da história brasileira. Então isso ficou parafusando na minha cabeça. Eu falei, esse é o caminho da história do Brasil. O Império criou a elite. A República criou a classe média e não soube lhe dar o poder. Agora está chegando o poder. Agora trata-se de incorporar o homem do campo. O dia que o homem do campo estiver incorporado, o Brasil poderá ser uma democracia. Então, para mim, esse é o caminho do Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna é uma precursora literária e artística desse movimento de incorporação de todos, inclusive do homem rural, do preto, tudo isso e tal. De modo que a importância que eu dou à Semana de Arte Moderna é muito grande. Nessa semana, houve, por sorte, alguns homens de grande envergadura. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida, Minotti Picchia, Voltolino, Precheré, Anita Malfatti, italianos. E foi um momento em que essa grande mistura que é o Brasil estava começando a se traduzir em cultura.
Então, aí você tem todas as manifestações. Você pegando, por exemplo, a literatura francesa, que nos influenciou muito, você tem surrealismo, dadaísmo, você tem aqui na Argentina como é que chama aquilo? O ultraísmo, quebrando toda aquela literatura extremamente convencional. O romantismo é o advento da liberdade na arte. O modernismo é uma forma moderna de romantismo. Como nós temos hoje, quando os concretistas fazem a poesia concreta deles, eles estão fazendo uma nova revolução. O poema objeto. Isso por quê? Porque arrebentaram as normas. Antes não podia. Por exemplo, se você fosse fazer uma tragédia, em primeiro lugar, você só podia pôr aristocratas. Não pode. Segundo, só podia falar em verso. A tragédia não podia ser em prosa. Terceiro, só podia usar palavras nobres. Então você vê, o romantismo derrubou tudo isso. E o modernismo? O modernismo desenvolveu muito mais, porque o modernismo botou nós fumo, ou então o modernismo botou o preto fala, o gênero do povo tem tanta dignidade literária quanto um príncipe. Então essa digressão aparentemente informal é para mostrar a atualidade desses movimentos de atualização, de rebeldia contra o passado e de preparação do futuro, como é o modernismo. Olha, a literatura brasileira é uma literatura, sempre foi terrivelmente de elite. Ela, elite, no tempo da colônia, era uma elite que falava da elite. Agora, a partir do romantismo, era uma elite que falava do povo. Então, a literatura da colônia teve uma função repressora, em grande parte. Toque latim neles, toque português clássico, toque tragédia grega, para civilizar esse pessoal. E civilizar à custa de... Compreende? De modo que a nossa literatura foi sempre uma literatura de elite. Então você tem, por exemplo, o Manuel Antônio de Almeida, que escreve aquele livro encantador, que é Memória do Sargento de Milícias, em que ele fala sobre o povo do Rio, os malandros. Ele é um chefe da elite falando sobre o povo. Já é uma grande conquista. É uma grande conquista. Uma das grandes conquistas do romantismo, que corre paralelo com o socialismo, é que no romantismo eles começaram a escrever romances sobre o operário, sobre o homem do povo, sobre o bafão, sobre o transgressor. Compreende? E Engels, o companheiro de Marx, no livro dele sobre as classes trabalhadoras da Inglaterra, diz o seguinte: está havendo uma coisa muito importante na literatura. Os escritores estão começando a falar do povo e dos operários. Então você pega um romancista, por exemplo, como a Luiz de Azevedo, grande romancista. Ele escreve Cortiço, no fim do século XIX. Ele é um homem de elite, mas ele escreve sobre a lavadeira, compreende? O capoeira, a engomadeira, a prostituta. Então já é um grande progresso. É a elite mostrar a existência da não elite. O modernismo tocou isso para diante, longe. E as tendências atuais, então, nem se diz. O Jorge Amado, eu lá em Poços de Caldas, menino, no meu tempo em Poços de Caldas, o que apareceu, sobretudo, foi o segundo modernismo, o romance do Nordeste. Então havia em Poços de Caldas uma livraria extraordinária que eu devo muito, que é a Vida Social. Então, eu e meus amigos, a gente ia para a Vida Social e perguntava: quando é que vai chegar o suor do Jorge Amado? O Jorge, olha, é capaz de chegar hoje. Nós ficávamos ali na Rua Bahia, aflitos. Hoje chama-se Prefeito Chagas. Aí, de repente, chegava o Batata. O Batata era um jornaleiro, chegava com aquele nas costas, vinha correndo da estação e jogava, pum. Então a gente ia abrir, saía o suor do Jorge Amado. O suor, o que é o suor? É um romance proletário que se passa num cortiço. O Cacau do Jorge Amado é um romance proletário que se passa entre os trabalhadores de cacau. Isso para nós é uma coisa formidável. Então, para a minha geração, por exemplo, essa literatura de elite feita sobre o povo nos radicalizou muito. Nós fomos para a esquerda. Fomos radicalizados pelo romance porque ele falava do pobre, ele falava do oprimido.
Eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade, eu li um livro chamado Corumbas, de Amando Fontes, comprado lá na Vida Social. E eu lendo aquilo, eu tinha 14 anos. De repente, um personagem diz, não me lembro, ele diz mais ou menos o seguinte: enquanto o homem do povo viver com a cabeça baixa, ele será sempre escravizado. Ele tem que levantar a cabeça e ele o caso. Eu tomei um susto. Então, essa literatura, ou seja, que vem do modernismo, foi a liberdade que o modernismo abriu que permite esse tipo de literatura. Isso faz com que uma literatura de elite mostre a elite outra coisa diferente dela, mostra o povo. Inclusive radicaliza a elite. Lá em Poços de Caldas, em 1934, eu e meu amigo Zé Bonifácio Andrade e Silva, neto do Pedro Sanches, eu já tinha ouvido falar através do boletim de Ariel desse livro, Serafim Pontigani. Aí tinha um exemplar só. Eu tinha conta na livraria, custava R$5.000, R$5. Mas eu falei para o meu amigo Zé Bonifácio, olha, eu não vou levar isso para casa, que minha mãe vai estrelar, porque tem muito palavrão. É só palavrão, e palavrão pesado. Faça isso, faz aquilo, vá para aquilo e tal. Aí eu não usei comprar. Aí eu falei para o João Vilela, você deixa ele tirar, ele pode levar. Aí nós levamos ali para a Praça Pedro Sanches e lemos no Banco do Jardim. Ele é pequeno, e eu sempre pedi para o Oswaldo Andrade, Oswaldo, me arranja um exemplar. E ele não tinha também. Ele dizia, lá no meu apartamento do Rio tem uma pilha. Acho que tem, eu vou dar para você. Um dia ele me deu. Eu tenho aí, dado por ele. Lá em Poços de Caldas. Era uma livraria milagrosa, porque ela tinha essa coisa raríssima que você não encontrava nem em São Paulo, que é o livro dos modernistas, você encontrava lá. Eu comprei lá Primeiro Andar do Bar de Andrade, Macunaíma, tudo isso. Por quê? Por causa daquele italiano que teve lá nos anos 20, o Scalabrino. Aquela conferência que eu fiz em Poços, eu glorifiquei o Scalabrino. O Scalabrino foi que teve essa ideia. Porque eu comprei os clássicos franceses e os livros ingleses em Poços de Caldas da Vida Social. Havia livros franceses e livros ingleses lá. Porque Poços era uma cidade de toque cosmopolita. Então vinha gente de Buenos Aires, vinha gente de Montevidéu, vinha gente do Rio, de São Paulo, para fazer a estação dos 21 dias. Queriam leitura, gente culta. O Jurandir é um jeito muito reservado, muito elegante, refinado, tímido, que nunca teria coragem de se meter na vida literária de São Paulo e do Rio. Ele era tímido. E ele tinha por Poços de Caldas um amor comovente. Quando eu me tornei crítico literário da Folha da Manhã, eu tinha 24 anos. Aí o Jurandir se interessou por mim. Aí ele me procurou lá em Poços, você tal. Aí ficamos amigos. Ele publicou livros mesmo a partir daí. Começamos a conviver e eu fiquei gostando muito dele. Foi a partir dos meus 24, 25 anos, fiquei gostando muito dele, ficamos realmente muito amigos. Aí eu ia sempre a Poços, eu ia na casa dele, ele ia lá em casa, na casa dele. A Elza era muito inteligente, eles eram muito requintados intelectualmente. E ele era um homem de uma integridade extraordinária, inclusive um homem desambicioso. Muita gente se enfeitava com as glórias de coisas que ele fez. Houve gente que inventou o SOS, houve gente que inventou a gota de leite, tudo coisa. Ele que inventou a gota de leite. Tudo foi coisa do Jurandir. Eu acho que o Jurandir é um excepcional cronista. E ele tem um livro que é uma realidade. Chama-se Da Quieta Substância dos Dias, em que é um livro grosso de crônicas apenas sobre uma cidade. Não conheço outra coisa. A não ser, claro, o Rio de Janeiro. Uma cidade que não seja uma capital. Deve haver sobre Paris, Londres. Mas uma cidade pequena, você escrever um livro de crônicas sobre uma cidade é extraordinário. É um belíssimo livro. Eu fiz o prefácio. Eu acho que ele é um grande cronista. Eu acho que o Jurandir Ferreira é das pessoas que eu conheci que melhor escreveu a língua portuguesa. Porque eu acho que o Jurandir é um grande cronista, um excelente contista e o autor de um romance muito bom, um romance satírico, que é o Ladrão de Guarda-Chuva. Esse é um livro sobre Poços de Caldas,
um intelectual pedante que lá está em Poços, que é uma sátira, é muito bom. Tem um conto dele que tirou o prêmio na concurso de conto de Curitiba, que é uma obra-prima, que é o nascimento de Cristo transposto para o nosso tempo. É uma família pobre que está num fordinho, a mulher está grávida, eles têm que andar, a criança para nascer, e de repente eles têm que parar num lugar e vão para uma garagem, uma cocheira, ou coisa que vale, e a criança nasce. É o nascimento de Cristo. Esse conto tirou o prêmio no Paraná. É uma beleza. Está naquele livro dele, Saia Branca, livro de contos, que é ótimo. Ele era realmente um grande intelectual, Jurandir, um homem de muita cultura. Eu acho que foi realmente o escritor de Poços de Caldas, Jurandir Freire. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Câmara Brasileira do Livro. Hoje nós estamos fazendo o lançamento da 7ª edição da Flipossos. Poços de Caldas é uma cidade onde eu ia frequentemente. Me perguntavam aqui em São Paulo, quando você veio de Minas? Eu dizia, eu nunca vim de Minas. Estava sempre lá na nossa casa, nós conservamos até 1989, com biblioteca, com tudo. De maneira que eu sou profundamente caldense pelo pai, pela mãe, pelos amigos e por homenagens como essa que são extremamente desvanecedoras. Eu agradeço muito. Obrigada, professor. Estimado professor Antônio Cândido, para nós é uma enorme alegria tê-lo como patrono da 7ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos, eventos que acontecem em nossa cidade entre 28 de abril e 6 de maio de 2012. Sua contribuição para a cultura brasileira é um legado que seguirá estimulando as gerações futuras e não apenas no Brasil. Somos muito gratos por ter aceitado emprestar seu nome a este importante evento cultural em Poços de Caldas, cidade que lhe pertence e que se alegra por isso. Carinhosamente, equipe GSC Eventos, São Paulo, Poços de Caldas, 14 de outubro de 2011, que foi o caso, né? Tá bom, professor? E assistir a essa dedicação e amor ao livro é um estímulo incrível para a nossa sociedade, para nós da Câmara Brasileira do Livro, que são pessoas como essa que fazem do livro a sua vida, a sua maneira de ser, o seu estímulo. É nessa hora que nós acreditamos que vamos ter um país diferente, um país com pessoas que vão saber por onde caminhar e como caminhar. Ao professor agradeço a sua presença, a possibilidade de estar dividindo esse momento conosco, é uma honra. E até a próxima edição, que com muito carinho vai haver um novo convite. Obrigada, gente. Eu estou falando aos poços caldenses dessa maneira, porque eu entendo que, sobretudo devido a uma experiência recente que eu tive, que na minha idade já muitíssimo avançada, é imprudente fazer uma viagem mais ou menos longa de automóvel, mas isso é secundário. A imprudência maior é evitar as grandes emoções. E eu tenho certeza que eu estando aqui, na cidade que eu considero em grande parte a minha, para mim seria uma emoção um pouco forte demais. Eu acho que eu não deveria submeter o meu velho organismo a uma emoção dessas. Então eu estou usando este meio para falar aos habitantes de uma cidade que eu considero também, em parte, a minha, a cidade cuja transformação de Arraial em estação balneária, meu avô, José de Carvalho Tolentino, médico no Rio, foi um dos homens que mais colaborou entre 1883 e 1896. Aqui em Poços de Caldas nasceu minha mãe. Mais tarde, meu pai, Aristides Melo e Souza, exerceu na esfera pública o que o sogro tinha exercido na esfera privada, foi o primeiro diretor dos serviços termais, organizou os serviços termais e depois foi clínico aqui. De maneira que minha família e eu temos raízes
familiares muito profundas com Poços de Caldas e por isso eu posso dizer, sem jactância, que Poços de Caldas é um pouco a minha terra. Eu me senti. Nossa casa foi nossa até cerca de 20 anos atrás. Por causa disso eu estava sempre aqui, mesmo que as pessoas não me conhecessem, eu estava sempre aqui andando pela rua. Eu sou visceralmente ligado a Poços de Caldas. Então, devido a isso, não precisa dizer a todos vocês como eu me sinto honrado. É uma grande honra no plano intelectual que eu recebo e é uma grande honra também no plano afetivo, porque eu sei que as pessoas que me fizeram essa homenagem me consideram um dos de vocês. De maneira que, diante disso, eu agradeço a eles, agradeço a vocês e lamento muito que os meus, como diz os mineiros, os meus 93, entrado em 94, não me permitam estar aqui com vocês. Uma vez eu dei uma entrevista longuíssima, ao Teresiano, lá em Poços. Ele me perguntou assim, agora para terminar, quero que o senhor diga, qual é a coisa que o senhor queria mais na vida? Eu pensei, eu queria voltar um pouco no tempo e morar aqui em Poços de Caldas.